Olá pessoal, nas nossas videoaulas nós temos mostrado como criar algumas imagens de alto impacto através da composição e da sobreposição de camadas. Então hoje nós vamos reproduzir um tutorial que nós vimos na internet e muito requisitado pelos nossos seguidores. Nós damos o nome de Real Driver. As imagens disponíveis para fazer esse trabalho são as imagens de automóvel, as imagens de fogo e uma estrada. Então a composição final é essa daqui. Nós demos o nome de Real Driver. Nós vamos aplicar alguns efeitos de iluminação para deixar a estrada bem escura, nebulosa, e as imagens de fogo para dar a ideia de que é um carro, né, que está vindo lá do inferno, essas coisas todinhas. Então as imagens disponíveis para download são essas imagens. Vou mostrar aqui os ícones tamanho grande, né, as imagens de tamanho grande, são essas imagens aqui. Tem uma textura que nós vamos ter que utilizar para nome. E o trabalho final vai ser esse aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer por etapa, inserir as imagens e fazer a composição relacionada ao automóvel. Então esses canos que vão dar uma ideia de algo mais belicoso, as velas, os pincéis aqui para efeito de iluminação, a coruja, coisa mais relacionada ao terror. Então a primeira coisa é abrir o arquivo. O arquivo que nós vamos abrir é esse arquivo aqui chamado carro base. Esse arquivo eu vou dar um nome. Então agora nós vamos inserir a imagem da estrada. Então inserir essa imagem que nós chamamos de road. Depois que eu insiro um arquivo, uma imagem no Photoshop, essa imagem fica como um Smart Object. Aí eu vou rasterizar a camada. Por quê? Porque eu vou querer depois aplicar algumas modificações, editar. Então estou aumentando aqui o tamanho da camada. Essa camada vai ter que vir para a parte de baixo. Agora com a camada do automóvel, nós vamos fazer algumas modificações. Então editar, e aqui a parte de distorção da imagem, deixar aqui no plano como se fosse uma coisa um pouco mais convincente, como se realmente o automóvel estivesse aí na estrada. Então, talvez eu tenha que mover um pouco para o lado, fazer esses ajustes que são necessários. Então abaixo da camada do automóvel nós vamos criar uma camada que eu vou aplicar uma sombra. Então essa sombra eu vou usar um pincel. O pincel que eu vou usar tem que ser um pincel desfocado, pode ser um pincel um pouco maior. E a cor que eu vou utilizar vai ser a cor preta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um efeito sombra, né? Como se tivesse, o carro está se movendo, lógico que tem aí uma sombra, né? Diminuir um pouquinho aqui o tamanho do pincel e aí parte. Depois usar uma borracha e apagar o excesso. Borracha também tem que ser uma borracha também desfocada. Como se fosse fluxo, né? O carro está surgindo do fim da estrada, então em certa perspectiva. Então são alguns efeitos de iluminação que nós estamos utilizando. Na imagem final, você pode observar que aqui tem um efeito, é como se existissem aqui uns canos. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ter que abrir uma imagem, essa imagem aqui de um automóvel antigo, nós vamos ter que copiar, ampliar um pouquinho. Eu vou usar a ferramenta caneta. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, fazer uma seleção com a ferramenta caneta, esse cano aqui. Pronto, eu vou clicar aqui com o botão direito, criar seleção, vou escolher um pixel e eu vou copiar esse arquivo. O arquivo está na área de transferência. Criar uma camada aqui, então aqui eu vou ter os canos, dar nome para a camada. Ampliar um pouquinho. Diminuir mais um pouquinho. Então vou diminuir usando a tecla de atalho, Ctrl T. Mais ou menos aqui, então vou ter que ter sempre essa imagem aberta aí no desktop para ver como é que vai ficar. Então um pouco mais para cá. Essa imagem do cano eu vou ter que dessaturar. Então vou vir aqui em imagem, ajuste, remover a saturação. Usar aqui a borracha, vou diminuir o tamanho do diâmetro da ponta da borracha. Vou apagar aqui bem levemente. Então é como se isso aqui fizesse realmente parte da lataria do automóvel, como se tivesse sido soldado. Ó. E eu vou duplicar essa camada.
E agora em perspectiva, tem que usar aqui um pouquinho uma noção de perspectiva. Não pode ficar no mesmo tamanho, tem que ficar menor. Tentar deixar um pouco no mesmo alinhamento. A outra imagem eu vou duplicar a outra camada. Mais uma vez eu vou duplicando. E usar um pouquinho a questão da noção de perspectiva. Então, trabalho com Photoshop tem que ter a noção. Então, pelo menos desse jeito. Sendo que essa parte aqui do cano que está aflorando na lataria do automóvel, abaixo da primeira camada, eu vou criar uma camada onde eu vou dar o nome de furo. E eu vou pintar na cor preta. Vou diminuir o diâmetro. A cor preta já está selecionada aqui. Diminuir. Pode ficar tudo na mesma camada, depois eu posso criar um grupo de camadas, mas é importante dar nome para todas as camadas, porque senão você vai ter dificuldade depois de se localizar. Uma outra camada eu vou posicionar abaixo, que vai ser detalhes. Esses detalhes vão ser detalhes na cor branca. Então escolhi aqui um pincel na cor branca. A parte que recebeu a solda fica sempre a diferenciaçãozinha de cor. Então, tentando reproduzir aqui a arte final parecida com isso. Aqui na parte da frente do automóvel, nós vamos ter que copiar. Isso está nessa imagem aqui. Esse detalhezinho. Então, eu vou utilizar a ferramenta de seleção. Vou selecionar uma parte. Não tem problema fazer uma seleção que fique bem grosseira, porque deixar a seleção, copiar. E aqui a imagem onde eu tenho a imagem do carro. Vou criar uma camada. Isso aqui vai ser um detalhe, né? Detalhe frontal. Vou colar o arquivo. Então já colei. Só que eu não estou visualizando, por quê? Porque ficou abaixo da camada do automóvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a visualização da camada. Ou então eu posso fazer o seguinte. Aqui onde eu tenho a camada, vou diminuir a opacidade. E aí eu vou poder ver onde está o detalhe da imagem que eu copiei. Que no caso é essa daqui. Aí eu vou trazer para cá. Voltar, deixar um pouquinho mais. Pronto, aí eu já consigo ver. Eu vou diminuir um pouquinho. Então você vai ter que trabalhar. Vou dar uma ideia de que essa parte aqui do automóvel, né? Tem um furo. Diminuir mais um pouquinho. Ok, vou até fazer o seguinte, vou desabilitar a visualização para ficar mais fácil de entender o que eu estou fazendo. Vou remover a saturação dessa imagem. Deixar um pouco mais escuro, vou usar o comando níveis. Deixar mais escuro. Deixar bem mais escuro a imagem. O que eu estou fazendo? Criar mais uma camada. Nessa camada aqui eu vou usar o pincel na cor preta. Esse pincel vai servir para escolher aqui a cor preta. O pincel vai servir para uma ideia de que isso aqui é uma parte que está um pouco queimada. Efeitos de iluminação para não ficar uma coisa tão certa. Diminuir um pouco a opacidade dessa camada para ficar um pouco mais. Agora eu vou voltar aqui com essa camada e aqui a gente vai desenhar um furo. Desenhar um furo mais ou menos aqui assim. Esse corte não precisa ser um corte bem feito, tem que ser um corte bem grosseiro. Tem que simular como se fosse aqui uma parte do automóvel que foi estilhaçada. Então aqui eu vou apagar essa parte da seleção. Agora vamos voltar com a mesclagem normal, Então aí mais ou menos aí, se você quiser depois você pode aplicar um efeito, né? Mas em cima, até em cima da própria lataria do automóvel, vai ser mais escura. Aí diminuir um pouco a mesclagem da camada, a opacidade. Usar aqui a borracha.
tutorial que vai requerer um pouco de paciência na hora de estiver executando. Essa camada aqui, vou dar um nome, vai ser um detalhe também. E a imagem final tem também aqui em cima, essa partezinha da mala, tem uma imagem de uma caveira. Então eu vou abrir uma imagem, essa imagem que nós vamos abrir, Skull, é uma caveira. Nós iremos aplicar, deixa eu apagar aqui, nós vamos criar um pincel para aplicar na mala. Então editar, definir pré-definição de pincel, então vou dar um nome para esse pincel, o nome do pincel vai ser caveira. Essa outra imagem aqui também não precisa mais, então vou manter aberto para não ficar sobrecarregando. E nós vamos criar uma camada, essa camada eu vou chamar de, onde eu vou aplicar o pincel da caveira. Então, essa parte de cima aqui, existe uma mala, então é como se ele tivesse uma foto, uma imagem de uma caveira. Criar uma ideia mesmo de terror. Então, eu vou carregar o pincel que eu criei recentemente, foi esse aqui. Vou escolher o pincel na cor branca, vou diminuir o diâmetro. Lembrando que as teclas que eu uso para aumentar e diminuir o diâmetro são as teclas que ficam ao lado da tecla Enter. Aqui. Agora eu vou criar uma camada abaixo. Essa camada vai ser um detalhe, né, da caveira. Por quê? Porque eu vou ter aqui um alto relevo, então essa parte é como se fosse uma parte que não está muito iluminada. Vou usar um pincel normal do Photoshop, da configuração normal, cor preta, diminuir o diâmetro. E a imagem que eu criei da caveira, eu vou girar. Então, transformar, girar. Agora eu vou aplicar um efeito de alto relevo. Por quê? Porque eu quero reproduzir como se ela fosse um alto relevo que tivesse na mala. Então aqui, na base da paleta de camadas, eu tenho... Vou fechar aqui essas paletas para liberar mais espaço. Então aqui na base da paleta de camadas eu tenho os estilos. Os estilos são, na verdade, efeitos que eu posso aplicar nos objetos. Eu vou escolher o efeito de chanfro e entalhe, só que eu vou mudar um pouquinho a angulação, não vou querer esse ângulo. Então aqui eu tenho a possibilidade de mudar um pouco o ângulo. Então acho que nesse tamanho aqui, tá? Como se fosse um desenho de uma caveira, só que está em alto relevo. Aqui, ok. E a imagem de uma coruja, diminuir aqui um pouquinho. Então inserir a imagem da coruja também. Toda vez que eu insiro um objeto, ele na verdade é um Smart Object, eu tenho que converter em camada. Vou diminuir o tamanho. Então a coruja é para compor a ideia de algo terror. Então, diminuir a imagem. É bom sempre ter aberto no desktop a imagem para você fazer uma comparação de como é que seria a proporção da imagem. Vou diminuir mais um pouquinho. Aqui é um detalhe que vai ficar bem escuro depois que nós aplicarmos os efeitos de iluminação. Aqui eu vou usar uma borracha. A borracha tem que ser uma borracha menor. Essa partezinha aqui. Essa imagem da coruja nós vamos ter que criar algumas camadas. Então os efeitos de sombra e os efeitos de... Nós vamos usar um pincel. O pincel que eu vou usar é um pincel desfocado. Nós vamos apenas olha aqui um pouquinho, deixar um pouquinho escuro aqui. Eu vou mudar a mesclagem aqui. Então, mudando a mesclagem, a imagem vai ficar bem escura. Aqui mais uma vez o pincel, né? E a borracha para fazer o acabamento. A borracha também tem que ser uma borracha desfocada, tamanho um pouco maior. Aumentar aqui um pouco a opacidade da camada, né? Bom, aí para fazer essa parte, daqui a pouco nós vamos ter que criar um efeitozinho para o olho, para os olhos, né, da coruja, para ficar mais... Então, em relação à iluminação, a imagem, ela não é na cor
original, assim, com essa imagem aqui de outono, da estrada. Ela é uma imagem bem sombria. Então, para isso, nós vamos aplicar alguns efeitos de iluminação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar, pode ser aqui nessa camada, acima da sombra da coruja, uma camada de ajuste, né, chamada matiz e saturação. Então, aqui na base da paleta de camadas, tem as camadas de ajuste. Na verdade, eles criam um ajuste numa máscara. Então, a camada de ajuste que eu vou usar é chamada matiz e saturação. Então, aqui eu vou marcar a opção colorir e eu vou usar aqui como valor matiz, que seria a cor 193. O valor de saturação vai ser 31. Então, eu já tenho aí uma tonalidade um pouco mais escura. Vou criar uma outra camada de ajuste, chamada camada de ajuste níveis. Aqui os valores que eu vou utilizar vão ser 9. Deixa bem escuro. Agora mais uma camada, só que não uma camada de ajuste, uma camada de preenchimento chamada cor sólida. Quando eu criar essa camada, ele vai preencher toda a área com uma cor. E a cor que eu vou setar, 18, 22, 31. Tonalidade azul. Só que eu vou mudar a mesclagem da camada. Em vez de usar essa mesclagem normal, eu vou escolher aqui luz indireta. E eu vou mudar também aqui a opacidade da camada, senão vai ficar muito escuro e aí eu não vou conseguir enxergar direito. Então deixar aqui com 58%, já consigo ter aí um clima bem mais sombrio do que eu tinha antes. Criar mais um efeito de iluminação, aqui eu vou colocar um efeito de nuvens, de nebulosa. Então vou preencher com a cor preta essa camada. Agora eu vou criar um efeito através de um filtro. Esse filtro é chamado acabamento nuvens. Ele cria, na verdade, um efeitozinho de nebulosa. Eu vou mudar a mesclagem. A mesclagem que eu vou usar vai ser sobrepor. Então já consigo ter uma ideia aí de a nebulosa. Eu vou diminuir a opacidade que eu vou usar. Tá? Diminuir bastante aqui, ó. Né? Diminuir a opacidade, vou deixar aqui em 80%. E eu vou criar mais uma camada. Essa camada eu vou preencher com a cor preta. Eu vou mudar também a opacidade, vou deixar isso aqui um pouco mais escuro. Tá? Então, quando a gente vê uma imagem que tem um efeito de luz, como esse aqui, às vezes fica difícil de entender. Na verdade, foram várias camadas. Só para fazer esse efeito aqui, nós queremos 5 camadas. Camadas de ajuste, camadas de preenchimento, com efeito de nebulosa. E aí o toque final que a gente vai dar vão ser esses efeitos de fogo. Essas imagens nós deixamos aqui num estoquezinho para vocês. Fire 1, 2, 3, 4. Nós vamos inserir essas imagens. A primeira imagem que eu vou inserir é essa aqui, Fire 1. Só na tecla Enter, converter em camada, mudar o modo de mesclagem, e aí é que vai estar o diferencial. A maneira como eu vou combinar a camada de cima com a camada de baixo, eu vou usar mesclagem subexposição linear. Então, quando eu uso essa mesclagem subexposição linear, ele automaticamente vai ocultar alguns pixels, vai deixar os pixels mais claros, os pixels mais escuros ele vai ocultar. E aí, contar um pouquinho com a habilidade que cada um tem para posicionar aqui como se realmente fosse as chamas que estão saindo aqui do pneu do automóvel, né? Então, tem mais alguns ajustes que eu tenho que fazer com a borracha. Agora eu vou girar a imagem. Essa rotina aqui você vai ter que fazer várias vezes até conseguir esse efeito final. Diminuir o tamanho. Trazer para cá. E agora a gente vai usar alguns efeitos. Um efeito que eu vou usar aqui, então editar, transformação, deformar. O que eu vou fazer? É como se essa imagem, né, fosse as chamas, então elas estão um pouquinho mais cá para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim nesse estilo.
Essa parte aqui que está a parte de cima da lataria eu vou ter que apagar, não vou ter que deixar, não posso deixar isso aqui. Deixar só um pouquinho das fagulhas, né? Já saindo aí. Seria uma outra imagem. Acho que eu vou inserir essa aqui. Essa é uma tecla Enter. Converter em camada, mudar a mesclagem, diminuir o tamanho. Esse trabalho aqui é o trabalho de acabamento, então vai ter que ter muita paciência para fazer um trabalho que fique realmente condizente com o que você deseja. Nós vamos aplicar uma perspectiva da ideia de que do ponto da estrada de onde ele está surgindo, né, lá do fim da estrada onde ele está surgindo, como se estivesse incendiando toda a estrada. Então aqui eu vou escolher a opção distorcer. Então a gente consegue criar um efeito de fogo bem interessante. Então, mais uma vez, transformar, perspectiva, e eu vou diminuindo aqui um pouquinho. A ideia de que a coisa vem num crescente. Aqui editar, transformação, distorcer. Agora, para não ficar muito reto, mais uma vez, editar, transformação, deformar. E aí eu consigo uma ideia de que usar a borracha, diminuir um pouquinho o diâmetro da borracha e vou apagar essas partes aqui. Seria uma outra imagem. Aqui a mesma coisa. Converter em camada. Diminuir o tamanho, rasterizar a camada, rastrear, né? Aqui novamente o efeito de perspectiva. Essas partes ficaram sobrepostas à camada do automóvel, então a gente vai apagar com borracha. Vai ficar uma coisa muito, um acabamento muito amador, né? E aí vocês vão inserindo as imagens de fogo em cima dessa outra imagem. Então, mais uma vez também rastrear a camada, mudar a mesclagem, subir a exposição linear. Isso aqui perto do pneu do automóvel. As opções de transformação, tirar, deformar a imagem também, deixar um pouco mais, se realmente tivesse no fogo. Ficou uma parte ali que eu vou ter que inserir mais uma vez. Escolher essa aqui. Mais uma vez também rastrear a camada. E aí o acabamento vai ficando a cargo de vocês, né? Como vocês querem o acabamento do trabalho de vocês. Então, mas a ideia é essa aqui, né? Fazendo aqui,
Nós vamos ter que fazer algumas intervenções aqui no automóvel. Por quê? Porque nós vamos criar uma camada, então os detalhes aqui do farol. Aqui no farol nós vamos inserir algumas velas, então eu vou usar um pincel. Deu trabalho de fazer uma coisa bem mais rápida. Vou pintar essa parte aqui e essa parte nós vamos inserir algumas velas. Usando ali também o mesmo princípio, mesma mesclagem de camada, efeitos de iluminação para dar ideia de algo. Aqui inserir da vela. Rastrear a camada, diminuir o tamanho. Deixa eu ampliar aqui a imagem, né? E a edição dos objetos, né? Então, apagar algumas partes que você julga que não são necessárias. Nós vamos inserir também a imagem do fogo. Mais uma vez, inserir a imagem do fogo. Isso para dar a ideia de que isso aqui é a chama da vela. Rastrear a camada, vou diminuir o tamanho, isso aqui vai ficar bem pequeno. Vou dar a mesclagem. Aqui vai ter que fazer com a borracha algumas edições, apagar algumas partes. Essa parte aqui da vela nós iremos apagar também, um pouco de diâmetro da camada, diâmetro da borracha. E aqui com a ferramenta de deformação, nós vamos criar uma camada aqui em cima. Isso aqui vai ser um efeito de luz, né? O detalhe da luz. Eu vou usar um pincel. O pincel que eu vou usar vai ser um pincel da configuração do Photoshop. Caso esse pincel aqui, nós vamos usar a cor laranja. Eu vou usar a borracha para fazer o acabamento. Então, realmente um tutorial que vai mostrar muitas ferramentas do Photoshop. Essas ferramentas que a gente utiliza para efeitos de luz. Vou criar uma outra camada aqui embaixo. Isso aqui vai ser como se fosse um clarão. Clarão da luz. Eu vou usar aqui a cor amarela. Usar um pincel, uma ponta mais arredondada do Photoshop, vou diminuir o diâmetro. Vou diminuir a opacidade da camada também para mover, deixar. Agora, para não ter que fazer isso novamente, nós vamos duplicar essas camadas todas aqui, onde eu tenho o clarão da luz, que é o fogo. Vou duplicar essas camadas, selecionar todas elas, para a gente criar o efeito. Trazer para cá, para não ter que fazer isso novamente, então vai dar muito trabalho. Então, como é algo que eu vou ter que repetir, eu posso só fazer um, aí posicionar aqui e fazer alguns ajustes depois, apagar. Então nós estamos com o nosso trabalho aí quase pronto. Aqui na imagem nós falamos aqui da coruja, nós vamos ter que fazer algumas intervenções. Então aqui na camada que eu pintei de preto, eu vou apagar aqui o clarão dos olhos dela, né, para dizer que é algo um pouco mais assustador. Então, estou usando a borracha, estou nessa camada. Essa outra camada eu vou também apagar. Essas camadas aqui onde eu tenho preenchimento, eu não posso editar. Então, quando eu clico com a borracha aqui, ele pergunta se eu quero converter esse preenchimento em camada. Sim, eu estou apagando aqui. Faz um outro ajuste. Faz outro ajuste aqui.
a gente já consegue visualizar a imagem da coruja. Então, na parte de cima, eu vou criar mais uma camada. Então, aqui vai ser se fosse uma luz dos olhos, né, da coruja. Vou colocar aqui. Luz dos olhos é difícil. Então, vamos lá, vou colocar aqui com amarela, né? E aí, o que eu vou fazer? Mudar o modo de mesclagem, colocar aqui sobrepor. Né? Se eu quiser, eu posso até deixar normal. E aí, diminuir um pouquinho só. Deixar aqui mesmo. Opção sobrepor. Aplicar alguns efeitos aqui no vidro. Nós vamos ter que criar também uma camada. Então, aqui para os vidros, nós vamos fazer uma seleção bem rápida com uma ferramenta caneta. Esse tutorial aqui é um tutorial que tem que ser feito com muita paciência, senão você não vai conseguir ter o resultado que você deseja para o seu trabalho. Então, com a ferramenta caneta, nós vamos desenhar aqui o vidro, para fazer esse detalhe de iluminação do vidro. Fazendo aqui uma seleção, eu já criei uma camada, vou criar uma seleção. E nessa camada nós vamos preencher com a cor preta. Escolhi aqui a cor preta. Depois a gente vai mudar um pouquinho nós vamos mudar um pouquinho a opacidade da camada. Fazer mais uma seleção aqui. Ferramenta caneta serve para criar um caminho. E depois a gente pode transformar esse caminho em seleção. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criar a seleção tudo na mesma camada. Vou preencher aqui com a cor preta. Sendo que essa camada aqui, eu vou diminuir um pouquinho a pressão para ficar um pouquinho transparente, né? Não vou deixar muito... Vou deixar totalmente escuro. Vou criar uma opacidade aqui de... Acho que pode ser até... Acho que 83%. E agora eu vou usar um pincel só para dar um retoque nessas partes aqui que ficaram muito... Diminuir um pouquinho, né? Então nós estamos com o nosso tutorial quase pronto. Vai ficar faltando aqui alguns efeitos. Para o texto nós vamos criar com essa imagem aqui do Photoshop, que tem algumas texturas. Tá? Nós vamos criar para cada uma dessas texturas um texto diferente. Então vou começar com essa camada aqui. Essa camada vermelha, vou jogar fora essa camada preta. Então nessa camada vermelha eu vou usar uma máscara de texto. Máscara de texto é uma ferramenta que fica oculta. Ferramenta máscara de texto vertical. Eu vou escolher a fonte que eu vou usar vai ser a fonte Impact. Vou posicionar aqui no meio, vou escolher o tamanho, 72 pontos, vai ser centralizado. Aí eu vou digitar aqui Hell Driver. Que eu vou aumentar o tamanho, não vou deixar com 172, vou deixar com 150. Um pouquinho maior, eu vou deixar com 170. Pronto, então ele criou uma camada. Aí eu vou, como eu quero criar uma camada a partir dessa textura, eu vou vir aqui, escolher nova camada por cópia. Então já criei aqui o texto na cor vermelha. Agora eu vou desabilitar a visualização da camada e eu vou vir para cá, para a camada de baixo, vou fazer a mesma coisa. Vou digitar aqui Hell Driver. Eu vou criar novamente uma camada por cópia. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter duas camadas de texto. Essa de cima, deixa eu ampliar um pouquinho. Tá? Vou trazer para cima da outra camada. E aqui é simples, né? Eu quero uma textura de metal assim meio avermelhada. Eu vou mudar a mesclagem. Vou escolher aqui a opção sobrepor.
Então, o que eu fiz? A camada de cima, que era uma textura vermelha, eu mudei a mesclagem, ele manteve a cor vermelha e ele tá revelando os pixels, né, mais da textura de metal. Então, aí aqui eu vou, tá, criar um texto. Agora é a ferramenta texto. Agora a ferramenta texto. Ferramenta texto, literalmente. Aí eu vou digitar o driver. Eu vou escolher a cor preta. Eu vou converter esse texto em camada. Bom, eu vou usar a borracha. Escolher uma borracha também um pouco desfocada, né? Eu vou deixar só a parte de baixo. A borracha tem que ser uma borracha desfocada. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um pouquinho e deixar mais a parte de baixo. Então, como se, né, fosse um pouquinho escuro. Agora, essas camadas todas eu vou unir, vou torná-las uma só. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir em camada, achatar camadas invisíveis. Agora eu vou mover, a gente vai arrastar para cá para a gente já ter o texto. É o driver, literalmente. Agora nós vamos aplicar alguns efeitos de fogo. Diminuir um pouquinho, está muito grande. Os efeitos de iluminação de fogo, vocês sabem muito bem como é que é. Inserir. Escolha aqui Fire 4. Converter em camada, rasterizar. Subexposição linear. E esses textos têm que ficar embaixo. Aqui onde eu tenho um nome, né? Real Driver. Vai ficar um efeito bem interessante, né? Vou trazer para cá. O efeito de fogo aqui. Vou usar a borracha para apagar esse reflexo aqui embaixo que eu não quero. E aí você vai, né, inserindo aí os objetos da maneira que você acha mais conveniente. A vantagem de quando se faz esses tutoriais é que nenhum tutorial fica igual ao outro, porque você vai usar valores subjetivos. Então, sempre usando a mesclagem de camada subexposição linear. Estamos aí com o nosso tutorial quase pronto. Vamos só aplicando o efeito de texto. Vou apagar aqui com borracha, não precisa disso. Inserir mais uma imagem de fogo, pode ser essa aqui. Rastrear a camada. Mudar a mesclagem, subexposição linear. Dimensionar aqui. Então ficou um efeito bem interessante, né? É um efeito bem legal. Essas camadas aqui de fogo eu vou duplicar todas elas, né? Vou duplicar. E aí eu vou trazer para cima, né? Trazer para cima da camada onde eu tenho aqui essa camada não precisa. Essa outra camada aqui, Fire 4, eu vou duplicar também. E eu vou trazer para cá, para cima. E aí o que eu vou fazer? Para não ficar difícil de ler o texto, eu vou me encarregar de apagar algumas partes. E aí, questão do bom senso, vai apagando, né? Para não dificultar a leitura do texto. Agora já estou em outra camada, tem que ser essa camada aqui. Fire 3 no caso. Fire 2, cópia. Essa aqui. Então aí nossa arte final quase toda pronta. Aí vai depender dos ajustes que você quer fazer. Eu vou selecionar todas essas camadas para que eu possa mover
dimensionar um pouquinho mais. Então aí a nossa imagem do Hell Driver, uma estrada do inferno, essas coisas todinhas. Então ficou bem interessante aí as camadas de ajuste que nós utilizamos, porque nós fizemos o que? Simplificamos bastante aí, tá? E ao final, se você quiser manter o arquivo, salva com uma extensão PSD, e se quiser para achatar os teus arquivos numa camada só, então clica aqui em camada, achatar a imagem. Lembrando que só pode achatar a imagem quando você tiver certeza de que você já terminou todo o trabalho. E aí, salvar o arquivo com extensão PNG, tá? E uma leitura que nós fizemos aí do tutorial que nós tínhamos na internet. Nós esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês compartilhem, que curtam. E a próxima vez nós vamos criar outra imagem também utilizando técnicas avançadas do Photoshop. Pessoal, então, muito obrigado. Até a próxima.